Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Trícia Macedo, que é a escritora, desde o início do ano está lutando contra um câncer de mama muito agressivo que até o momento não respondeu a nenhum tratamento. Ela precisou passar por uma mastectomia radical e foi durante essa cirurgia que ela teve uma experiência de quase morte. E essa EQM deu um cavalo de pau na sua compreensão do que é a consciência e do que é a vida. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Trícia. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, o que somos nós, a sua experiência de quase morte e outras histórias. Peço, por favor, que você se apresente, diga a sua profissão, qual é, e nos conte tudo o que você puder, no maior detalhe que for possível. Muito obrigado desde já. A palavra está com você. Boa tarde, Carlos. Meu nome é Patrícia, mas sou conhecida como Trícia Macedo. Eu sou escritora iniciante. Eu tenho um livro publicado, um romance que eu escrevi e foi publicado em 2020, meu primeiro livro. Antes disso, eu fui várias coisas na minha vida, passei por várias profissões e entrei mesmo na literatura. Gosto muito de escrever. Encontrei, digamos assim, o que eu realmente sou, né? É a minha essência, como escritora mesmo. E hoje sou paciente oncológica, eu tenho um câncer de mama muito agressivo, que não responde a nenhum tratamento existente. O meu médico está pelejando, inclusive, para tentar me salvar de qualquer maneira, mas ele já não me deu muita esperança. Então, assim, é questão, posso ter 6 meses de vida, como um ano, como posso morrer daqui uma semana. É um câncer que me obrigou a fazer uma paliativa, mastectomia radical. Foi retirada a minha mama esquerda toda, perdi uma parte do meu corpo, então é uma sensação muito ruim de mutilação. A cirurgia foi feita no dia 5 de setembro, nós estamos em setembro de 2022, então faz pouquíssimo tempo, né? E foi uma cirurgia difícil, foi necessário retirar um retalho da parte das costas, um retalho grande de tecido para recompor a, a parte da frente, né, onde foi retirada a mama, que foi uma parte muito extensa, não tinha como fechar com o tecido que tinha restado ali. Normalmente uma mastectomia não dura muito tempo, uma mastectomia normal, dura 1 hora mais ou menos a cirurgia. A minha durou 11 horas, porque foi feito todo um trabalho de reconstituição plástica. Foram retirados todos os linfonodos da axila esquerda, que estavam todos comprometidos. Então, e no próprio hospital, após a cirurgia, comigo internada ainda, eles fizeram o que a gente chama na oncologia de estadiamento, que são exames de imagem do corpo do paciente para saber onde há outros focos do câncer. E no meu caso foi achado vários focos, nos pulmões, nos ossos. Então, o que significa que não existe mais cura. O que existe pode ser o controle. Há alguns pacientes com metástase hoje que vivem 10, 12 anos, normalmente, como se fosse uma doença crônica. Mas isso depende muito do câncer. Depende porque o câncer não é uma coisa só, ele tem vários tipos. E o meu tipo é um tipo bastante invasivo, bastante agressivo, de crescimento muito rápido e que não teve resposta nenhuma às quimioterapias que eu fiz até agora, né? Que eu comecei o tratamento em maio. Descobri que estava doente em fevereiro. O tumor tinha 2 centímetros na mama em fevereiro e quando eu fui fazer a cirurgia, ele já tinha mais de 10 centímetros. Ele já tinha tomado toda a mama e estava quase infiltrando no músculo do tórax. Então foi uma cirurgia complicada, foi uma cirurgia, inclusive, onde eu perdi muito sangue,
a médica que estava acompanhando, que foi uma equipe enorme que acompanhou, entre mastologistas, entre cirurgiões plásticos, anestesista, assistente de anestesia, foi uma equipe muito grande e ela observou, ela presenciou a cirurgia, ela falou que eu perdi muito sangue, que não era para eu ter perdido todo aquele sangue e que por muito pouco eu necessitei de transfusão e ser transferida para UTI. E o que eu me lembro? Aí é que entra a experiência de quase morte. E, inclusive, eu assisto ao seu canal já há um tempo, porque eu perdi a minha mãe também de câncer de mama em janeiro desse ano, no dia 16 de janeiro, e eu fiquei muito desesperada. Embora eu meio que acreditasse em vida após a morte, eu acho que a cultura que a gente vive mergulhado hoje de ceticismo, de materialismo, de imediatismo é tão forte, e a própria ciência, né, faz com que a gente desacredite do transcendental. Então, assim, eu pendi muito para esse lado de não acreditar em nada, em acreditar que a morte do corpo é o fim e acabou. Você morre e pronto, não existe mais nada além. E como eu não sonhei com a minha mãe nem nada, eu achei que era isso mesmo, que a morte era aquilo. E a morte me impressionou muito, porque a morte no Brasil, principalmente, ela é tratada de uma maneira muito ruim, como se fosse uma derrota, como se fosse uma coisa extremamente artificial, uma coisa que não é natural acontecer, né? Sendo que a única certeza que a gente tem na vida é a morte, mas ela é tratada assim de uma maneira como se fosse um tabu, né? E eu me deixei muito levar por isso. E quando eu encontrei o seu canal, eu busquei bases até mais sérias, né? Que não tivesse nada a ver com religiosidade, espiritualidade. E como eu soube que você é um físico e que o Dr. Amâncio ele é um neurocirurgião, eu comecei a ver vários relatos, né? E eu percebi que mesmo sendo pessoas de todas as idades, de camadas sociais totalmente diferentes, de todos os tipos de instrução, etnia e tudo, existia e existe uma similaridade entre as experiências. São quase muito parecidas, têm pontos em comum, o que prova que não pode ser só uma alucinação do cérebro da pessoa. E no meu caso, durante a cirurgia, eu tive como uma espécie de sonho, mas não era bem um sonho, era uma coisa muito agitada, assim, e eu sei, porque eu li a respeito de anestesia geral, né, que o paciente ele é praticamente induzido ao coma, ele fica em coma induzido, então ele não pensa, ele não sonha, ele não sente, ele não enxerga, ele não escuta, enfim, todos os sentidos estão adormecidos, e você tem um rebaixamento muito profundo da consciência, então não existe assim, a atividade cerebral suficiente para você sonhar. E durante a cirurgia eu sonhei. A primeira parte desse sonho que eu me lembro é que eu vi assim muita gente junta, e era uma confusão de pessoas, e eu via que elas estavam vestidas com roupas muito coloridas, assim, como se fossem roupas de frio. E eu me lembro que quando eu fui operada, estava frio, estava realmente fazendo muito frio. Eu não consegui definir o que era aquela imagem. Para mim, parecia assim que eu estava numa sala de espera muito apertada, numa enfermaria, e estava muita gente junto, né? Logo após isso, eu pulei para uma outra imagem, para uma outra cena, que era no quarto onde eu fiquei internada, que era um quarto com 2 leitos, e eu fui internada junto, no mesmo dia, ao mesmo tempo, eu fui internada com outra paciente que também tinha câncer de mama, só que o caso dela era bem mais simples de resolver, era um câncer indolente, um câncer menos grave, e ela também tinha cirurgia marcada
para aquele dia, o dia 5. A dela seria à tarde, porque era um procedimento mais simples, e a minha foi de manhã, que eles colocaram como urgência, como emergência, né? Porque o meu caso era mais grave. Então, assim, nesse sonho, digamos assim, que era bastante nítido, eu estava no quarto, de volta no quarto. Só que já estava dia, estava bem claro. Lembrando que eu subi para a cirurgia, estava escuro. Então, isso que eu vou contar a partir de agora não pode ter acontecido antes, né? Aconteceu depois. Então, assim, eu observava um diálogo entre a paciente que estava internada junto comigo, que o nome dela é Dona Marlene, que é uma senhora já de mais de 60 anos, e uma enfermeira que estava no quarto também. Porque toda hora entra enfermeira lá, né? Toda hora estava entrando enfermeira para saber como estavam os pacientes. E era uma enfermeira jovem. Só que nessa cena que eu presenciei, eu não conseguia ver o rosto da enfermeira. Eu lembro que antes de subir para a cirurgia, tinha deixado no balcão, ali ao lado do armário, um carregador de celular portátil sendo carregado na tomada. Deixei ele ali na tomada. Daí essa enfermeira jovem chegou e disse assim: é melhor a gente guardar esse carregador da Patrícia, por precaução. Então eu vou colocar aqui no armário das coisas dela. Aí a dona Marlene, que estava vendo a enfermeira guardar, ela falou assim: olha, não é realmente, é melhor. Não é que a gente desconfie dos funcionários do hospital, afinal de contas, aqui é um hospital, não tem como alguém roubar alguma coisa. Aí eu lembro que a enfermeira pegava o carregador. Esse carregador, ele tem umas luzinhas azuis, uns LEDs azuis, que mesmo quando você desconecta da tomada, essas luzes continuam acesas. E eu via nitidamente essas luzes do meu carregador. Via a enfermeira enrolar o cabo de energia em volta dele, abrir o armário e guardar. E no meio disso, eu lembro que eu estava como se estivesse sentada no leito vendo essa cena acontecer. Aí eu lembro que até eu falava com a dona Marlene, mas é claro que ela não me escutava, mas eu falava assim com a paciente: dona Marlene, não precisa guardar isso aí, né? Ninguém vai roubar, aqui é um hospital. E aí eu lembro também que a enfermeira, quando pegou esse carregador, ela falava assim: ah, mas não é não é um celular. Eu pensei que fosse um celular, é um carregador. Aí eu estava sentada, como se estivesse sentada no leito, e falava: não é um celular, é um carregador. E assim, no sonho, ou na EQM, né? É como se. Porque assim, quando eu acordei, depois eu achava que eu tinha sonhado. Então, assim, é como se eu não tivesse corpo. É como se só minha consciência tivesse ali, porque eu não via meu corpo, mas era uma sensação assim, de eu estar no leito, onde eu fui internada, onde eu fui colocada. E aí, depois disso, eu lembro assim, que eu não sentia aquela sensação de paz, de deslumbramento, como a gente ouve falar nas outras EQMs. Eu não vi luzes brancas, eu não vi nada de anormal, assim, é como se eu estivesse dando um passeio pelo hospital. É como se eu tivesse saído do centro cirúrgico e tivesse ido para o quarto. Então, assim, eu não passei por portal nenhum, não vi seres de outras dimensões, eu vi pessoas normais. Eu lembro só que eu não vi o rosto da enfermeira, porque ela estava de costas para mim. Daí, a sensação que eu tinha naquele exato momento era de angústia, de muita aflição, de muito pesar, assim, um pesar psíquico, uma sensação não de dor física, porque eu não sentia dor nenhuma. A minha dor era psíquica, era uma dor psicológica.
era como se eu tivesse muito aflita por estar passando por aquele procedimento cirúrgico, porque aquele procedimento não foi para me curar, foi um procedimento paliativo que a gente fala, que é só para diminuir a dor do paciente e evitar que o tumor cresça ainda mais, né? Aí, depois disso, imediatamente eu acordei no centro cirúrgico, na cama, no leito cirúrgico. À minha esquerda estava sentado o cirurgião-chefe que fez a cirurgia, que a gente fala que botou a mão na massa, né? E do meu lado direito estava o assistente do anestesista. Eu lembro que eu acordei muito agitada, imediatamente sentindo muita dor, principalmente na axila, onde eles mexeram muito, porque eles tiraram todos os linfonodos e dizem que dói realmente muito. Eu estava muito agitada e eu balançava a cabeça de um lado para o outro, assim. E a primeira coisa que eu disse foi assim: eu lembro que eu agarrei na mão, no braço do cirurgião e falei assim: doutor, eu saí do meu corpo. E repeti isso muitas vezes: eu saí do meu corpo, eu saí do meu corpo. Só que estava tudo muito confuso, porque eu tinha acabado de acordar da anestesia. E eu lembro que a anestesia foi por gás, foi uma máscara de gás, né? Não foi entubamento, eu não estava entubada. Eu lembro que eles, quando foram começar a fazer a cirurgia, eles colocaram uma máscara e eu apaguei. E aí eu tive essas visões, e depois, e assim, quando eu tive EQM, parece que foi coisa de 2 minutos, coisa assim de pouquíssimo tempo. E na verdade eu fiquei ali 11 horas, 11 horas na mesa de cirurgia. E fui colocada, segundo a médica mastologista que presenciou a cirurgia, eu fui colocada várias vezes de lado para eles retirarem o retalho, né, das minhas costas. E no momento que eles fizeram o retalho e no momento que também tiraram o tumor, que era muito grande, eu sangrei muito. Então, assim, o meu corpo sofreu muito e eu senti esse sofrimento na EQM, mas não era um sofrimento físico, era um sentimento de angústia mesmo. E aí, quando eu acordei com essa angústia. Imediatamente, após acordar da anestesia, eu me lembrei das cenas que eu vi no quarto. E até foi por isso que eu falei pro médico, né? Eu falei: doutor, eu saí do corpo. Eu saí do meu corpo. E eu senti uma dor terrível na axila, uma dor muito, mas muito forte mesmo, que eu não estava sentindo quando eu tive EQM. E eu me lembro que eu pedia para me dar analgésico, porque eu não estava aguentando. E aí o anestesista dizia assim: a gente não pode te dar mais analgésico, a gente já deu todos os analgésicos possíveis. Se eu te der mais analgésico, você vai desmaiar, você vai entrar em coma. Então a gente não pode te dar mais. Mas eu estava sentindo muita dor. E aí eu comecei a ficar muito agitada e eu cheguei a escutar uma das médicas que estavam lá falar assim: você vai ainda perder a memória algumas vezes. Você está muito confusa. E aí depois disso, eu lembro que eu me acalmei um pouco. Eu lembro, aí depois deu um apagão e eu me lembro que aí eles desceram comigo na maca para o quarto andar outra vez. E quando eles desceram, já era noite, já era quase 7 da noite. A cirurgia começou por volta de umas 8 horas, que eu me lembre assim, né? E eu voltei e já eram quase 7 da noite. Eu estava muito confusa. A anestesia me deixou muito mal, né? Aí eu fui colocada no meu leito, a dona Marlene, que era a outra paciente, não estava lá, que ela estava já na cirurgia dela. E eu lembro que uma enfermeira foi me visitar. Era uma moça jovem, de cabelo curtinho, de óculos. Aí ela chegava perto de mim e perguntava: você está bem?
falava assim, eu não lembro o que eu falava coisas assim que eu não me lembro. Mas eu me lembro que ela me contou que ela estava interessada em me conhecer porque ela sabia que eu era paciente oncológica e que ela também era paciente oncológica e que ela também tinha sofrido uma mastectomia. Então eu acho que ela pegou uma empatia pelo meu caso e foi lá me ver. Inclusive ela falou assim, eu tô quase indo embora, mas eu vim aqui para te ver, para saber se você tá bem depois da cirurgia. E aí ela conversou comigo, eu não me lembro de muitos detalhes, mas eu lembro que eu até apertei a prótese que ela estava usando, uma prótese externa, né, no sutiã. Eu falei, olha aqui, eu também não tenho uma das mamas. Aí você vai ficar bem, não sei o quê. E aí eu perguntei, você trata? Eu me lembro bem disso, que eu perguntei para ela se ela fazia o tratamento no mesmo hospital. Ela falou que sim, e que inclusive o médico era o mesmo. Esse oncologista que está cuidando de mim é o que está cuidando dela. Depois ela foi embora. No que ela foi embora, veio a dona Marlene. Ela voltou da cirurgia. Aí acenderam as luzes do quarto, estava escuro quando eu cheguei. E aí eu lembro que eu comecei a conversar com a dona Marlene, e cada uma foi falando da sua respectiva cirurgia. Quando ela voltou, ela estava preocupadíssima comigo. Ela falou, nossa, sua cirurgia demorou muito, né? E a gente começou a conversar uma com a outra, falando detalhes, né? Que a gente lembrava uma da outra da cirurgia. Ela falou da dela, eu falei da minha. E eu lembro que quando eu entrei no quarto, quando eu saí da cirurgia, a primeira coisa que eu pedi para os enfermeiros foi dar meu celular. Só que eu não tinha reparado que o meu carregador estava lá dentro também, porque eu não levei essa história do sonho a sério. Eu achei que o carregador ainda estava no balcão, na tomada. Aí eu achei aquilo estranho, né? Depois eu pedi para me darem o carregador, mas eu não estava levando aquilo a sério. Para mim, eu tinha sonhado, aquilo foi um sonho. Aí eu contei isso para dona Marlene. Eu falei, dona Marlene, é engraçado porque durante a cirurgia eu tive um sonho. E nesse sonho, a senhora conversava com uma enfermeira e vocês estavam preocupadas com o meu carregador que estava no balcão, na tomada. E aí vocês guardavam esse meu carregador, porque inclusive a senhora achou que era um celular, porque ele parece muito um celular, né? Aí ela pegou e falou assim para mim, mas essa conversa existiu. A gente realmente guardou seu carregador. E realmente eu conversei com uma enfermeira que estava aqui e a gente estava preocupada. Aí aquilo, eu falei, meu Deus do céu, será que eu tive uma EQM? Mas ainda não fiquei convencida, sabe? E eu notei que ao relatar isso para dona Marlene, ela ficou assustada. Ela ficou meio assim. Eu percebi que ela ficou assustada, ela ficou como se ela tivesse com medo, sabe? Aí tudo bem, passou. Aí acho que no dia seguinte eu estava um pouco mais lúcida, né? Já tinha passado o efeito da anestesia, estava muito dolorida, estava muito pesarosa por ter perdido uma parte do meu corpo, enfim, aí todos aqueles sentimentos vieram à tona, mas aquilo não saía mais na minha cabeça. Essa experiência não saiu mais na minha cabeça, eu fiquei pensando naquilo o tempo todo, porque eu via as luzes do carregador nitidamente, eu via aquela conversa, mas assim mesmo, assim, eu sou meio que nem São Tomé, né? Quem conhece, quem é católico sabe que é um apóstolo de Cristo que não acreditava muito no que tinha acontecido, né, com Jesus. Então ele teimava em não acreditar, e eu sou assim, eu sou muito teimosa em acreditar. Então eu não estava acreditando. Achei que, falei, não é possível, né? Até que veio aquela enfermeira que fez também mastectomia, que foi me visitar na primeira hora que eu tinha descido da cirurgia, e ela veio sorrindo e falou, e aí, você tá melhor? Eu falei, ah, você veio me ver, né? Eu falei, então, eu vim saber de novo como é que você está. Aí eu falei tudo o que aconteceu, eu fiquei sabendo que eu tive uma hemorragia muito forte, que quase preciso de transfusão,
Esse detalhe foi um detalhe, inclusive, que eu fiquei sabendo depois, né, que a mastologista foi lá me ver e contou. Ela falou assim, eu achava que você não ia perder tanto sangue, perdeu muito sangue. Então eu vou pedir até um hemograma para saber se você não está com anemia, né, e tudo. Aí eu contei isso para essa enfermeira, né. E aí eu aproveitei o ensejo e contei o sonho para ela. Eu falei, é engraçado que eu tive uma espécie de sonho aí eu contei todos os detalhes do que eu tinha visto, do diálogo, e aí eu falava assim, então aí a enfermeira guardava o carregador, mas eu não via o rosto da enfermeira, ela falou para mim, mas era eu. Eu falei, era você? Sim, era eu, porque quando eu vim aqui nesse quarto ver a dona Marlene, eu vi que você já tinha subido para a cirurgia, e já era de dia, já era umas 8, 9 horas. E eu vi o seu lencinho, o lenço que você estava provavelmente usando na cabeça, porque você fez quimioterapia e você perdeu o cabelo, né, que nem eu. Então eu perguntei para a dona Marlene, ela é paciente oncológica, e a dona Marlene confirmou. E aí eu me interessei pelo teu caso, né, porque eu passei pela mesma coisa que você. E eu queria conversar com você para te dar força, para você acreditar que você vai sair dessa e tudo. Aí eu contei, né, esse sonho para ela e ela ficou espantada. Ela falou: "Nossa, mas realmente então quem estava lá e guardou o seu carregador era eu, achei até que era um celular, por isso que eu fiquei preocupada". E a gente estava muito preocupada com você, por causa da gravidade, né, do seu caso, o tempo da cirurgia que foi muito longo, a gente ficou com medo, né. E aí a gente fez esse gesto de carinho, né, de guardar um objeto seu no armário. Mas ela ficou espantada, sabe, ela ficou muito espantada. Eu falei: "Nossa, mas é engraçado porque isso aconteceu mesmo". Aí eu falei aí foi a hora que caiu a ficha. O que me fez não acreditar a princípio que tinha sido uma EQM é que ela não tem as mesmas características da maioria das EQMs, que é aquela sensação de paz, que é você ver tudo branco, aquelas luzes brancas, a pessoa de repente se encontrar num lugar diferente, num parque. Eu estava no hospital e não estava me sentindo bem. Mas não era uma sensação física de mal-estar, era uma sensação psíquica de mal-estar durante a EQM. É como se eu soubesse que eu ia ter que voltar para o meu corpo, que eu ia ter que encarar uma mutilação, encarar um monte de dores do pós-operatório e câncer que poderia voltar, mesmo com a cirurgia. E foi mais ou menos o que aconteceu. E o que me fez pensar em tudo isso, e na gravidade da minha situação, e estar com esse pesar muito grande, foi que muito antes de ter sabido que estava doente, antes da minha mãe falecer em janeiro desse ano, no final de 2021, eu não me lembro o mês, eu tive um sonho. E foi um sonho muito, muito vívido, e um sonho que me impactou muito. Porque nesse sonho eu via o meu corpo numa espécie de maca ou de cama, num canto de uma sala, que era uma sala branca, que parecia um hospital mesmo, ou um necrotério, não sei. E esse corpo, o meu corpo, ele estava deitado de lado, do lado direito, que é justamente o lado que eu tô precisando ficar deitada desde que eu fiquei doente, porque o tumor cresceu tanto que eu não conseguia mais deitar do lado que eu estava acostumada, que é o lado esquerdo. E depois da cirurgia, o cirurgião me recomendou que após a recuperação eu nunca mais ia poder dormir do lado esquerdo, por causa do peso, porque sem linfonodos o braço tende a inflamar à toa, com qualquer apertão, com qualquer coisa. E aí coincidiu de nesse sonho que eu tive muito antes, de eu estar com o corpo deitado do lado direito. E eu me via de costas, né? Eu estava em pé,
me via de costas, não via muitos detalhes, o único detalhe que eu reparei é a posição do corpo, e eu via em volta de mim uma movimentação muito grande de pessoas. Eu não vi essas pessoas, não vi o rosto de ninguém, mas era nítido que elas estavam chorando e estavam denotando assim um desespero, que eu liguei imediatamente à minha morte. E aí nesse sonho eu pegava e olhando para o meu corpo assim, eu colocava as mãos na cintura em tom de deboche e falava assim para essas pessoas que estavam em volta de mim, desesperadas. Eu falava assim: vocês querem parar de escândalo, por favor? E querem levar logo esse corpo embora antes que apodreça? Aí eu ria, começava a rir, ria, mas eu ria muito no sonho e acordei rindo. E assim, no sonho eu tinha uma sensação muito grande de paz, de total tranquilidade, como se eu estivesse me livrando de um problema, como se eu estivesse me livrando daquele corpo, como se aquele corpo estivesse me causando muito incômodo, tanto que eu falava: leva embora logo. Mas aquilo me impactou muito, porque parecia muito real, era como se fosse um aviso. Tanto que, quando foi em janeiro, a minha mãe morreu, eu achava que o sonho tinha a ver com isso, mas aí depois, em fevereiro, eu fui fazer um exame de rotina e fiquei sabendo que estava com câncer. É uma coisa inimaginável para mim. Eu jamais podia imaginar que um dia eu teria câncer na minha vida. Muito menos ainda um câncer desse tipo, grave, né? Que é o que a gente chama de câncer rebelde, né? Que ele não responde a nenhum tratamento. E aí, quando eu tive a EQM, eu me lembrei do sonho, desse sonho. Eu falei: então eu vou morrer. Então, assim, é como se a EQM, o sonho e até mesmo a morte da minha mãe fosse uma espécie de aviso. É como se eu estivesse sendo preparada para isso. É como se eu tivesse, assim, o privilégio, digamos, entre aspas, de estar sendo preparada para esse momento. E assim, desde que eu fiquei sabendo que eu estava doente, que eu tive uma intuição muito, mas muito forte mesmo, de que eu vou morrer logo, de que eu não vou ficar muito tempo aqui. E ainda juntou o sonho. Aí depois veio a EQM, então essa intuição ficou cada vez mais forte. E mais ainda pelo prognóstico ruim da doença. Eu já tenho metástase, é um câncer muito agressivo. Então, assim, a intuição que eu tive quando eu peguei o resultado do exame que deu lá carcinoma invasivo ductal, né? Eu falei: não tem jeito, eu acho que eu não chego nem ao final desse ano. Eu pensei, né? Com a IQM parece que foi assim, como se tivesse alguma coisa me dizendo: olha, você vai morrer, mas a sua consciência não vai morrer. Você, a sua pessoa, você, o seu espírito vai ficar. Mas até hoje, você sabe, Carlos, que eu meio que não quero acreditar, né? Porque eu tenho 49 anos, então eu queria viver mais, eu queria escrever mais livros. Eu tenho feito acompanhamento psicológico com um psicólogo maravilhoso que também acredita muito nesse negócio de QM, é uma pessoa espiritualizada, é um cara que acredita na vida após a morte. Inclusive, ele fala para mim que na pior das hipóteses, ele vai me preparar para a minha viagem, né? Então a gente já chegou nesse estágio de me preparar para essa possível viagem. Então, assim, é como se eu estivesse me sentindo, depois da CQM, na sala de espera de um aeroporto, com a passagem, e, assim, como se eu estivesse entre mundos. É como se eu já não fizesse mais parte da vida cotidiana dos vivos, mas também ainda não faço parte do mundo dos mortos. Então, assim, eu frequentava o seu canal, eu via muitos relatos de EQM, mas sabe, quando lá no fundo você fala: isso nunca vai acontecer comigo, né? E aí você, é uma coisa que eu digo até para outras pessoas que não acreditam em EQM e acham que isso é uma alucinação do cérebro, é alguma coisa
explicável pela medicina. Você não acredita até acontecer com você. E foi o que aconteceu comigo, porque eu podia, inclusive até hoje, estar achando que foi uma alucinação causada pela anestesia, mas eu tive 2 testemunhas. Eu tive 2 pessoas que me confirmaram isso. Então não tem como contestar mais. Foi uma EQM mesmo. Foi muito breve, não foi aquela clássica, né, que todo mundo se sente maravilhoso, se sente bem. Acho que o meu caso em particular foi um caso muito específico, porque eu estou passando por um momento muito específico, muito difícil, eu estou muito lúcida, eu estou muito consciente do que está acontecendo comigo, então eu acho que ela foge um pouquinho à regra das outras EQMs, porque é uma sensação, embora eu tenha tido a prova incontestável de que você sobrevive ao corpo, eu não gostaria, no meu caso particular, eu não gostaria que fosse agora a minha partida, né? Eu tenho uma filha de 27 anos que eu amo muito, eu gostaria ainda de amar muito tempo mais. Eu tenho um rapaz que eu conheci no final de 2021, pelo qual eu sou apaixonadíssima e que, inclusive, é engraçado, ele parece muito com um dos personagens do meu livro. As características psicológicas dele são extremamente parecidas. É como se ele tivesse saído de dentro do livro e era uma pessoa que eu estava procurando por muitos anos na minha vida. Praticamente 30 anos que eu busquei, porque eu nunca me casei. Eu tive a minha filha, mas eu nunca me casei. Eu tive namorados, inclusive até namoros abusivos. E esse rapaz, quando ele apareceu, eu demorei para reconhecer, mas que é uma outra coisa meio sobrenatural que acontece na minha vida, porque esse livro que eu escrevi não tem só essa coincidência, tem muitas outras coincidências inexplicáveis, que eu demoraria aqui um dia para contar tudo. Então, assim, é como se alguma parte transcendental do meu ser tivesse muito presente na minha vida. Em relação a isso, inclusive, que eu fiz, que foi escrever esse livro, esse romance. E essa coincidência com esse rapaz foi muito incrível. E então eu estou muito pesarosa de estar prestes a partir agora, porque foi bem agora, justamente agora que eu conheci ele e não vou poder viver esse amor, né? A gente teve poucos momentos juntos, mas foi o suficiente para me convencer de que ele é o homem da minha vida, mas que infelizmente eu não vou poder viver. Então é todo esse pesar de estar partindo sem poder viver essas coisas que eu queria, de ver outras coisas, de conhecer outros lugares, de conhecer até outras pessoas, escrever mais livros, né? Eu acho que foi por isso que essa EQM foi uma EQM diferente, porque ela estava carregada de um sentido de dor, mas uma dor espiritual, né? Fala, poxa, eu já tenho que ir justo agora, né? Mas tem aquela característica clássica. Eu não sentia dor física nenhuma. Por isso que eu procurei seu canal, porque eu falei, eu tenho que deixar esse relato, porque mesmo que eu vá embora, eu quero que fique aqui o meu relato para que as pessoas acreditem que a consciência da gente não morre. Em primeiro lugar, Trícia, eu queria dizer que esse seu depoimento eu considero da maior importância por vários motivos. Um deles é o seguinte: ele é uma prova científica, testemunhal, de que a consciência não está restrita ao corpo. Você tem 2 testemunhas que comprovaram ter acontecido exatamente o que você presenciou e que você nem acreditava muito que pudesse ser. Isso nós podemos considerar como uma prova testemunhal de que a consciência não está restrita ao corpo.
Eu queria fazer um comentário sobre as pessoas que normalmente têm EQM. É muito interessante que durante a experiência de quase morte, é muito comum não terem lembrança nenhuma daqui, se tem filho, se tem marido e tudo mais, é como se não existisse. E uma das pessoas que teve EQM há muito tempo que eu fiz assim, nós fizemos essa entrevista, ela comentou que quando voltou para o corpo, ela sentiu o apego voltando, o apego a esta realidade voltando. Enquanto que quando ela estava fora do corpo, nada disso existia. Eu pergunto, durante o momento que você estava fora do corpo, você se lembrou em algum momento da sua família, do que você ia perder, e alguma coisa desse gênero? Assim, lembrar propriamente, nitidamente, não. Mas o apego à vida aqui era bem evidente, porque eu estava muito angustiada. Mas você está entendendo como tendo apego à vida, inclusive durante a EQM? Isso. Eu não tive aquela sensação de desprendimento clássico, falar, ai, como é bom estar aqui, eu não quero voltar, né? Porque teve algumas pessoas, que nem o Lucas Olles, né? Que é um depoimento impressionante, que me impressionou muito, acho que eu vi umas 4 vezes, né? Ele falou, né, que o corpo era disforme, que não era legal, né? E deu a entender que ele queria não ter voltado. Mas no meu caso, eu assim, eu não consigo te definir se eu queria ou não voltar, mas ficou muito evidente, o que ficou bastante evidente para mim foi essa angústia. Agora é interessante que naquele sonho, que eu vou chamar de um sonho lúcido, que você teve muito tempo antes, em que você se viu, depois você entendeu que você se viu morta ali, e em tom de deboche você fez um comentário até, naquele momento você não estava com apego nenhum. Nenhum, nenhum. Era uma sensação assim de, ai, me livrei desse corpo, ai, não quero mais, que bom, ai, que ótimo, tô livre disso. Nos anos 90, a mãe de. Eu só vim a saber das EQMs em 2013. A mãe de um grande amigo meu, ela teve uma parada cardíaca e no dia seguinte o filho foi visitá-la. E ele me contou isso nos anos 90. Que ele abriu a porta do quarto, ela estava desperta já, ela tinha mais de 70 anos, e ela olhou para o filho e falou assim: meu filho, eu morri e a morte é linda. Ele me falou isso nos anos 90 e eu fiquei com aquilo, tipo assim, o que eu faço com essa informação? Sabe? Então, mas eu nunca esqueci do que foi dito, tanto que eu estou contando para você aqui. Ah, e tem um detalhe que eu não contei ainda, é que depois que eu soube que eu estava com câncer de mama, em março, no final de março desse ano, eu tive um pneumotórax. Só que esse pneumotórax, ele foi do lado oposto ao que tinha o tumor. Então, o tumor é do lado esquerdo e o pneumotórax foi do lado direito. Mas, na época, eu achei que podia ser metástase já, que podia ser, sei lá, um derrame pleural, uma coisa assim. E foi um pneumotórax tão grande que eu tive que fazer uma cirurgia de emergência também. E na cirurgia, eu não tive EQM nenhuma. Eu fiquei completamente apagada. Então, assim, serve até de uma referência, porque eu também já passei, no mesmo período, por uma outra cirurgia primeiro, que também eu fui submetida a uma anestesia geral, e foi uma anestesia que eu fiquei entubada. Foi uma cirurgia menor, de 4 horas. Não foi tão invasiva, quer dizer, não teve cortes tão grandes no corpo, eram cortes mínimos, mas os instrumentos eram bem longos, né, porque eles colocam na cavidade torácica, né, para restaurar o tamanho normal do pulmão. E eu também acordei bastante confusa da anestesia. Inclusive, eu lembro que eu acordei falando assim, pedindo para o doutor,
pro cirurgião que eu não queria morrer. E chorando. Mas não foi EQM, aquilo foi realmente um efeito provocado pela anestesia. Você consegue ter clara a distinção de um caso e do outro. Exatamente. Eu não tive sonho nenhum nessa cirurgia, eu fiquei completamente apagada e eu tive a experiência do que é você estar submetido a uma anestesia geral. Você não pensa, você não sente, você não, enfim, você não sonha. Então, é como se tivesse me servido também de um parâmetro comparativo. Você comentou sobre o fato de não ser uma EQM clássica, digamos assim. Eu gostaria de dizer que eu acho que não existe exatamente uma EQM clássica. Na pesquisa mostra que é uma infinidade de possibilidades. No seu caso, parece que aquele sonho inicial ele tem uma forte ligação, como se fosse importante você se lembrar do sonho quando você saísse da EQM. Né? Você também tem essa sensação, né? Sim, bastante. Foi a primeira coisa que eu me lembrei. Com relação a isso que você falou de ter tido uma cirurgia antes e que não sentiu nada, vale a pena eu repetir aqui um caso de uma entrevista que está no ar, de uma senhora da Bahia, em que ela passou por 17 cirurgias e ela só teve a EQM na 17ª. Então eu até comentei com ela, puxa vida, se você tivesse parado na 16ª, você teria dados robustos em termos estatísticos para falar, isso não existe, imagina, eu passei 16 vezes por cirurgia e nada aconteceu, mas aconteceu na 17ª. Então é muito importante nós termos muita atenção na análise dos dados para nós não chegarmos a conclusões precipitadas. Eu queria te perguntar o seguinte, você quando estava no quarto, você disse que você se sentia sentada na cama em que você estava. Você conclui isso a partir do ponto de vista do seu, digamos, olhar? Exatamente. É como se eu estivesse ali, mas não naquela visão deitada. É como se eu estivesse ou encostada na cama ou sentada na cama, porque era exatamente essa perspectiva que eu tinha. Você conseguia perceber o sentimento das pessoas que estavam no quarto, a dona Marlene, a enfermeira, ou não? Sim, elas pareciam preocupadas. Mas é uma sensação que você tem racional, a partir da racionalidade da sua visão, ou é algo que você sentia dentro de você sem saber como que você sentia? É uma coisa que eu sentia. Era uma coisa que inclusive eu ficava incomodada e eu chegava a falar com a dona Marlene. Eu falei, mas dona Marlene, aqui é um hospital, ninguém vai roubar nada. E você se assustou dela nem olhar para você? Não, eu achei natural, mas eu ficava incomodada, sabe? Com aquela conversa. Eu falei, mas que absurdo, vocês preocupadas com isso, sabe? É como se eu estivesse pensando naquilo, sabe? Você já falou que não sentia dor nesse momento, só a angústia. Você chega a ter percebido uma leveza? Sim, um pouco. Eu sei que faz muito pouco tempo que você passou por essa situação, pela EQM, mas você notou alguma mudança na sua vida depois disso, mesmo sendo tão recente? Como você deve saber, né, os escritores encontram inspiração em tudo, até na dor, em tudo. E um pouquinho antes de ter ido ser submetida à cintilografia óssea, que era no subsolo do hospital, e a gente toma até uma medicação para fazer o contraste dos ossos na imagem, né? Eu estava muito cansada, eu não conseguia dormir direito por causa da dor, que é uma cirurgia muito grande, né? Uma dor muito, muito forte, eu estou sentindo dor até agora. Então, assim, num breve momento eu dormi e sonhei. E nesse sonho é como se eu fosse a protagonista de uma história. E aí eu lembro que eu mergulhava numa piscina estranha, uma piscina de uma casa antiga, e era uma água meio esverdeada, e eu lembro que eu lançava meu corpo assim, como quem vai nadar, e via do outro lado um homem na borda da piscina.
Era um homem muito bonito, muito atraente, e eu chegava perto dele e eu sabia que ele era um médico. E ele me olhava e eu tinha certeza de que aquela pessoa que eu era no sonho era uma paciente também oncológica. Imediatamente a partir daquilo, eu tive uma sensação tão forte, tão profunda sobre a minha história e tudo que estava acontecendo comigo, e aquela impressão muito forte, muito marcante do setor de medicina nuclear, onde eu fiz a cintilografia, que é um lugar muito feio, sabe? É um lugar muito triste. Aquilo me impactou também, sabe? O fato da enfermeira ter me levado do andar onde eu estava para lá, de cadeira de rodas. Então aquilo me incomodou, me marcou muito. Na mesma noite que esse exame aconteceu ao meio-dia, na mesma noite eu comecei a escrever o capítulo de um livro novo. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu tenho que escrever esse livro antes de morrer. E a coisa saiu de um jato só, foi uma coisa espantosa. O começo do primeiro capítulo já encadeou tudo, já tem um roteiro todo na minha cabeça do livro. Então, pode ser que tenha sido efeito da EQM, porque a inspiração foi muito forte. Muito, mas muito, eu não sei nem explicar em palavras. Você já terminou o livro? Não, eu estou começando a escrever. E até eu penso, meu Deus, eu tenho que escrever rápido, porque eu não sei quanto tempo de vida eu tenho ainda, né? Quando você terminar, nos informe, que nós vamos informar no canal. Tá bem. Que palavras você gostaria de deixar como fecho da entrevista para todos nós que não passamos por uma experiência tão especial quanto você passou? Muita gente não acredita em EQM, até acontecer com a pessoa, e foi o meu caso. É aquele negócio, eu era meio cética, mas foi uma experiência tão forte e com testemunhas. Parece que até foi providencial que existissem as testemunhas para que eu não tivesse dúvida nenhuma. E a conclusão que eu tenho, e que todo mundo que passou por EQM tem, é que a morte só acontece no corpo. Não existe morte, não existe morte total, aquela morte nihilista que a gente fala, que aniquila mente, corpo, história, tudo da pessoa. A consciência é indestrutível. A gente não sabe exatamente para onde a gente vai, mas que a gente vai, a gente vai. E se me for permitido, porque me parece, pelos relatos que a gente ouve, que lá do outro lado existe uma hierarquia, né? Se me for permitido, eu quero aparecer até em sonhos, se for possível, para avisar, olha, eu tô bem. Então, assim, apesar da vida aqui ser difícil, dolorosa, você tá sujeito a acidentes, a doenças, eu acho que a gente tem que valorizar ao máximo as relações, a gente tem que valorizar ao máximo o amor, a gente tem que parar com esse negócio de querer competir e ficar pensando em pormenores, em coisas supérfluas, porque a vida aqui é muito rápido, é tudo muito passageiro. Então a gente tem que valorizar principalmente o amor, a amizade. Então é isso que é importante. Então o meu recado é esse. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho, que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saída do forno. E se você tem alguma dúvida, ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?